valoriza as palavras jamais conhecerá os homens. É com essa frase de Confúcio que a gente começa mais uma edição do Gracocons. Gracocons é um programa que tem o objetivo de expandir aí as ideias de ponta por meio da literatura conscienciológica e também da valorização dos autores da conscienciologia. Você deve estar reparando aí um layout novo, né? Em virtude aí do isolamento social, nós também seguimos o nosso processo de adaptação, mas lembrando que o isolamento social, ele é só social, porque o isolamento em si, pela multidimensionalidade, ele não existe, muito menos quando diz respeito à assistência e à expansão da ciência conscienciologia no planeta Terra. Então, seja muito bem-vindo a mais essa edição do programa, que a gente tem aí o privilégio, a honra de dialogar com Antônio Pythagoras. O Antônio é um pesquisador muito experiente da conscienciologia, ele é voluntário da ciência conscienciologia desde 1990, docente de conscienciologia também desde 1990, e ele tem o seu nome marcado aí por várias obras, várias gestações conscienciais da conscienciologia, tanto como organizador como editor. E é com ele que a gente começa o nosso bate-papo sobre a obra Filosofia do Meio, de Zissi. Antônio, seja muito bem-vindo a essa edição diferente, mas que estamos aí seguindo o nosso processo de adaptabilidade. Seja muito bem-vindo, Antônio. Eu que agradeço o convite e vamos em frente. Estou à disposição aí para tentar compartilhar o que a gente puder. Muito grato aí pela oportunidade. E como você disse, né, a gente precisa se adaptar aí aos novos tempos. Aos novos tempos, e quando a gente conversou ali nos bastidores sobre essa pauta, eu já puxei a questão da filosofia do meio para essa realidade atual. É possível a gente fazer esse cotejo? E vamos, se você achar oportuno, lembrar para os espectadores aí, quem está nos assistindo nesse momento, o que vem a ser a filosofia do meio, Antônio. Então, a sua questão é muito oportuna, né? Se a gente consegue fazer a ponte com a filosofia do meio, né? E eu lembro de uma citação que a gente precisa entender que o fato de a gente nascer implica em reconhecer o que vinha antes, né? E a gente tem, antes desses nossos tempos, todo um histórico, né, absolutamente incrível e fantástico, e que somente o ato de você saber de onde veio e o que aconteceu antes é essencial para que a gente possa ter e desenvolver uma vida plena. Então, você está pedindo para a gente falar de filosofia do meio, né? Esse pequeno, grande livro, vamos dizer assim, né? Essa aqui é a segunda edição que a Epígrafe publicou em 2017. Né? A primeira edição foi essa daqui, ó. Foi publicado pela editora do CAEC em 2004. Né? E esse, como eu já disse, pequeno, grande livro foi escrito por Zisi, neto de Confúcio. Né? O professor Valdo reconheceu que foi essa personalidade no passado. E o Zisi, ele registrou os ensinamentos de Confúcio. Né? Confúcio foi uma das maiores figuras, talvez o precursor da educação no planeta. Né? Então, Confúcio tem uma importância fundamental. A gente hoje precisa procurar entender esse conteúdo, porque, mais do que nunca, a gente vive um contexto onde a gente tem uma influência muito grande da China, não é? Nesses tempos atuais que a gente está vivendo, uma influência que pode ser bastante questionável, mas se a gente olhar a vida como um todo, a gente vai ver que no contexto da polaridade, por um lado a gente tem essa ditadura chinesa, mas por outro lado a gente tem um conteúdo absolutamente fantástico, e esse livro a gente entende como sendo o precursor da cosmoética. Então, é onde, possivelmente, na história, a gente encontra, pela primeira vez,
esse conceito e esse conteúdo de cosmoética que é essencial na conscienciologia. E que entra também, Antônio, veja se tem razão de ser, no contrafluxo de uma visão maniqueísta do certo e do errado, uma visão, né, polar ali, a visão polarizada. O que seria, para a gente entender e se familiarizar mais com o conceito, a filosofia do meio? Para quem está se deparando com essa temática pela primeira vez. A sua questão é muito legal, porque é muito apropriada para a gente falar, então, sobre o título, né? Filosofia do meio. Em chinês, Zongyong. Zongyong quer dizer equilíbrio e comum. Então, a gente pode falar filosofia do meio é um padrão de equilíbrio. Esse livro, a primeira frase dele, vai falar caminho do dever. Caminho do dever. Então, para onde a gente precisa caminhar em termos das nossas responsabilidades. E, por último, lá na última frase, a gente vai ver virtude perfeita, caminho da virtude perfeita. Então, é isso, é a noção de responsabilidade. Como você falou, processo da polaridade. Então, a gente vai, através desse padrão de equilíbrio, a gente vai ver o meio termo, a gente vai ver a moderação, a retidão, a veracidade e, acima de tudo, uma ausência de preconceitos. Porque hoje, mais do que nunca, a gente vê essa questão de polarização, nós contra eles, a gente querendo controlar, muitas vezes, o incontrolável. E a consciência, na verdade, é a unidade. A gente precisa incorporar aquilo que a gente não entende, não reconhece, em vez de afastar, em vez de recusar, em vez de querer confrontar, em vez de querer vivenciar ou promover algum tipo de conflito, o ideal é que a gente absorva esse conflito, porque somente entendendo o conflito é que a gente vai para o próximo nível. Então, mais do que nunca, esse livro ele é super oportuno. Eu agradeço você e o Emanuel por trazerem na minha vida esse livro à tona para a gente rever nesse momento tão especial, de oportunidade, porque essa crise que a gente está vivendo, eu acho que ela vem trazer... Crise significa oportunidade. Então, ela vem trazer uma oportunidade de a gente rever as problemáticas individualmente, socialmente, que a gente está vivendo, a fim de poder renovar e caminhar numa nova direção, num novo sentido, para um novo patamar. E de que maneira, Antônio, você vê esse cotejo, esse link que a gente pode relacionar, fazer dessa literatura, desse livro, com o contexto atual? Por hipótese, a gente esteja passando aí pela reurbanização planetária, que é um tema bastante difundido entre nós, pesquisadores da conscienciologia, e o que essa filosofia do meio teria a agregar nessa oportunidade de desenvolvimento intraconsciencial? Então, essa leitura ela é muito interessante porque a gente vai se deparar com a história da China, com os grandes clássicos chineses. O Confúcio, ele costumava dizer que ele não tinha nada novo para apresentar. O trabalho dele era um trabalho de educação, ele é considerado, como eu já disse, um dos primeiros educadores que a gente teve no planeta, e ele fazia questão de enfatizar a importância dos livros clássicos chineses. Então, ele estudou profundamente esses 5 livros clássicos e ele procurava transmitir para as pessoas a importância da tradição. No período que ele viveu, foi também um período muito conturbado, muito cheio de altos e baixos, muitas guerras, muitas ditaduras, muitos reinos injustos e espúrios. E ele sempre procurando respeitar e procurando valorizar, procurando esclarecer as pessoas da importância da educação e de respeitarmos a tradição. Então,
a gente, quando olha para isso, né, a gente vai ver também na vida dele um exemplo muito interessante. Ele é contemporâneo do Lao Tse, que é uma outra grande figura na história chinesa, né? Eu tive o privilégio aqui de fazer o prefácio, né, a apresentação dessa obra, e eu conto uma pequena história do encontro entre Lao Tse e Confúcio. Confúcio optou por ser um educador, optou por interagir diretamente com as pessoas, né? Antes de falar essa historinha do Lao Tse e do Confúcio, vale a pena também a gente entender que o Confúcio ele dessomou numa condição muito ruim, muito imprópria, muito triste, porque depois que ele dessomou, ele tinha 72 discípulos e 3.000 seguidores. E esses discípulos e esses seguidores se dividiram em 8 grupos e se dispersaram. E acabou não dando em nada o confucionismo. Zizi, neto de Confúcio, fez alguns registros, que é o que a gente tem aqui nesse livro. Outras pessoas escreveram, os analectos, escreveram outros registros a respeito de Confúcio. Mas somente 250 anos depois, né, essas 8 escolas não deram em nada. 250 anos depois que Confúcio morreu é que apareceu o Mêncio, e a partir desse livro do Zizi e a partir das outras obras que ele conseguiu coletar, é que então se desenvolveu o confucionismo. E o confucionismo, desde então, exerceu uma influência muito forte na China. Mas, como a gente pode ver, né, no último século, né, Confúcio foi praticamente deserdado, foi esquecido pela tradição chinesa. Mas, voltando lá para a historinha, né, Lao Tse, então, era uma pessoa que tipo um semi-anonimato, ele só recebia e só interagia com pessoas que o compreendiam e ele vivia isolado, como um eremita, né? Confúcio, quando soube do Lao Tse, ele foi procurar o Lao Tse para se aconselhar, para trocar ideias, para aprender um pouco, porque ele, né, soube que havia esse grande sábio, né, que vivia lá isolado. Então, Confúcio foi procurar e registra-se um diálogo que vale a pena a gente considerar. E diz o seguinte, Lao Tse, as leis não são corretas. Tudo está um caos. Muito parecido com hoje, né? Contudo, falando para o Confúcio, você insiste em praticar ética, música, humanidade e harmonia. Aí o Confúcio, estou envergonhado por não ter alcançado nada. Lao Tse, deixe estar. Forma e autoridade, todos procuram obter. O sábio não tem apego a isso. Confúcio, o que devo fazer? Devo voltar as costas ao mundo? Deixá-lo no caos? Lao Tse falou, como sabes se voltar as costas não será o melhor? Ceder não significa ser frouxo. A água é frouxa e, no entanto, a força e a agressividade não a vencem. O protetor, às vezes, precisa ser como a água. O amparador precisa ser flexível como a água. Confúcio, as palavras do mestre são profundas, mas devo ser leal ao caminho que escolhi. O caminho do mestre é magnífico e sem forma, transcende o cosmos, não oferece resistência ao mundo material. Meu caminho, entretanto, é o sonho de uma humanidade futura melhor. Aí Lao Tse conclui, então não te podes queixar pela incompreensão dos homens. Então você vê, né, que lindo esse diálogo entre os dois. Um, semi-serenão, não recebe ninguém, vive isolado. E o outro assumiu a missão de tentar ajudar e educar a humanidade. Então, você vê, né? Existe espaço, existe importância para ambos os caminhos, cada um no seu nível, cada um nas suas condições. E eu acho que o grande segredo, né, a pergunta que você faz, é cada um desenvolver a sua própria autoconsciência.
né, o Confúcio ele dizia: é muito importante o processo da educação, a pessoa entender os mestres e os ensinamentos, mas, acima de tudo, a pessoa respeitar, entender a natureza e seguir a própria intuição. Então, a pessoa ser, pensar e refletir por ela mesma, porque esse é o processo da autoconsciência. Mestres, amparadores, são marcos que sinalizam caminhos, mas você segue a sua evolução apenas com a sua consciência. A sua consciência é quem está com você o tempo todo e, no final, ela é a sua meta, ela é o seu destino, ela é o seu objetivo, que é você caminhar, né? Você entra dentro de você quando você sai de você. A projeção lúcida vai ajudar muito o contexto da pessoa desenvolver a autoconsciência e caminhar ao rumo do seu mental soma. Então, eu vejo que, né, foi muito legal a gente rever esse livro tão oportuno nesses momentos que a gente está vivendo. É oportuno e é oportuno também dar continuidade a esse bate-papo. Nós vamos aí a um breve intervalo. Daqui a pouquinho falaremos sobre o processo de tradução, que é um baita desafio para um livro como esse, e também a relação da autopesquisa do organizador da obra, que é o Antônio Pitaguari, com a obra, com o livro Filosofia do Meio. A gente volta já já. Passamos agora ao nosso segundo bloco. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com Antônio Pitaguari. Ele é o organizador da obra Filosofia do Meio, e a gente está trazendo um pouco, né, fazendo esse cotejo dessa literatura com o momento atual que estamos vivenciando aí de isolamento social, e a oportunidade dessa obra também para a nossa autopesquisa, para a gente vivenciar esse contexto por um viés multidimensional. Então, o Antônio está trazendo para a gente a filosofia do meio, só que com essa bagagem do paradigma consciencial. Dando seguimento a isso, Antônio, a gente terminou o primeiro bloco fazendo a seguinte provocação, né, para você relacionar essa obra com o seu processo de autopesquisa. Que tipo de crescimento houve, que você identificou, quais os pontos aí que você achou relevante para o teu estudo, para a tua casuística? Bom, eu lembro o seguinte, que essa obra foi uma tradução que surgiu a partir de uma demanda da Holoteca. Na época, a coordenação da Holoteca era uma professora Marina, né? E ela falou que havia uma demanda, havia esse texto, né? Eu não conhecia e tal. E aí na época eu era editor junto com Daniel Machado, da revista Consciência. E então, uma primeira tradução foi feita por uma antiga voluntária da Holoteca, né? Depois o Leonardo Firmato fez uma primeira revisão, e aí a gente foi analisar a tradução, e a tradução ainda precisava de um aperfeiçoamento, né? Então, a equipe da revista Consciência, né, se reuniu durante aí um bom período. A gente consultou, além do original que os tradutores originais, os primeiros tradutores trabalharam, com uma série de outros autores, a fim de que a gente pudesse entender melhor a mensagem, porque o texto original era do chinês arcaico, passou para o chinês moderno, passou para o inglês, e a gente, então, trouxe para o português. Então, esse processo de tradução foi muito interessante, porque a gente, consultando diferentes traduções, a gente tinha diferentes caminhos e abordagens para chegar na ideia original. Então, isso, para mim, foi uma experiência muito rica, né? No sentido da gente ver, como você falou aí na abertura desse nosso programa, da importância das palavras, né? A importância das palavras, a importância das acepções, a importância da sinonimologia, a importância de diferentes abordagens para que a gente possa ter uma interpretação mais precisa e correta daquilo que significa, né, uma ideia equilibrada, uma ideia mais precisa e mais justa. Então, no meu caso, né, respondendo à sua pergunta,
desde aquela época, foi uma experiência muito rica nessa condição de autopesquisa. E agora, mais do que nunca, né, a gente ter feito a segunda edição em 2017, rever esse conteúdo, e agora, nesse momento, a gente está podendo ver, né, essa questão desse padrão de equilíbrio, né, porque a gente vê que a moderação é uma condição essencial nesse tempo de polarização que a gente vive, nesse tempo de escutar o outro, nesse tempo de evitar radicalismos e posições extremas, porque, mais do que nunca, como eu disse anteriormente, vejo que esse momento é uma oportunidade para que a gente possa rever e que a gente possa caminhar para uma sociedade mais justa e equilibrada, né? Embora isso me pareça que não vai ser nada fácil, nem tão simples e nem tão rápido, mas, de qualquer forma, né, a gente precisa entender. Eu vejo que um ensinamento em paralelo que esse Filosofia do Meio me ajudou a encontrar, foi de um romano, né, lá do início dessa era moderna, mais ou menos anos 100, quando o Epíteto ele fala, né, que a gente não pode controlar os eventos externos. Tudo que acontece fora da gente, a gente não tem controle. Então, se a gente se aborrece, se irrita, se a gente não gosta, a gente está gastando energia, a gente está dispersando energia, a gente está se afastando, a gente está se isolando. Então, mais do que nunca, a gente precisa aprender a discernir aquilo que a gente tem controle daquilo que a gente não tem. E a única coisa que a gente tem controle é sobre o que a gente pensa e o que a gente faz. Então, na verdade, né, bem e mal, né, o bem e mal que está fora não nos compete. Então, é como se não existisse. O que existe é o que a gente decide, é o que a gente faz. Então, o bem e o mal, na verdade, são as decisões que a gente toma. Porque quando a gente recrimina, quando a gente discrimina o mal externo, de certa forma, a gente pode estar projetando as nossas próprias características similares. Então, é muito importante aceitar as pessoas como elas são, né? Aquela coisa, o que não é bom mesmo, não presta. Beleza, não presta. Mas veja, não prestar não significa que você vai se conflitar com essa problemática. A gente precisa entender, fazer empatia e nós sermos firmes e bem posicionados quanto àquilo que a gente realmente é. Então, eu acho que esse é o aprendizado que eu acho que eu consegui obter a partir de estudar a cosmoética desde o início com essa perspectiva chinesa. Excelente. Você acha, Antônio, que nós estamos em débito hoje com essa capacidade filosófica, capacidade de filosofar, e desde cedo? Nós somos 100% influenciados pela antiguidade clássica, né, e muito ali a greco-romana. Mas essa fusão, na sua opinião, ela já existiu do que é passado ali em termos de aprendizado de Confúcio, né, da filosofia oriental com a ocidental, ou existe ainda essa lacuna? Sem dúvida. O professor Losch e eu fizemos agora, algumas 2 ou 3 semanas atrás, uma aula do pai, como ler livros, do Mortimer Adler. O Mortimer Adler é um grande exemplo, porque além desse livro aí, que é um clássico, que ajuda as pessoas a ler, né, ele também foi, durante muitos anos, editor da Enciclopédia Britânica e desenvolveu uma coleção que ele chamou de A Grande Conversação. Então, eles selecionaram os grandes livros da história ocidental. Então, tem à disposição, né? Como você falou, a nossa cultura grego-romana, né? A nossa cultura ocidental. Tem grandes obras. Se a gente for olhar, então, a chinesa, eu falei aqui, tem 5 obras clássicas da literatura chinesa que também são essenciais. E se a gente entrar na cultura indiana, o que tem de conteúdo interessante então a nossa visão precisa ser, para que a gente pudesse entender realmente a consciência, a gente precisava ter uma visão da cultura ocidental, da cultura oriental, tanto no aspecto da China quanto no aspecto da Índia,
para que a gente possa ter uma visão de conjunto maior. Então, a leitura poderia nos ajudar muito a gente ter essa visão mais completa, porque, né, se a gente não aproveitar o que a gente tem disponível à nossa frente, do nosso lado, fisicamente, como é que a gente vai poder entender aquilo que existe extrafisicamente? Então, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade por, como eu falei, né? Uma vez que você nasceu, se você quer ter uma vida produtiva, você precisa olhar para o passado, porque se a gente não valorizar os nossos antepassados, a nós mesmos, que nossas próprias vidas que tivemos anteriormente, vamos valorizar o quê? E hoje, com a cultura digital, de certo modo, a gente está se perdendo muito, né? Mas veja, esse confinamento, né, mudou, está virando completamente o nosso modo de ver a vida. Então, a gente precisa estar em casa, a gente tem tempo, coisa que a gente não tinha. Então, veja, as coisas podem mudar de uma hora para outra sem a gente ter, né, uma preparação prévia. Então, é muito importante a gente aproveitar o ensinamento, a experiência, a vida daqueles que nos sucederam, não só em termos de família, de país, mas de culturas, enfim, aproveitar a oportunidade da vida universal no planeta Terra. Nossa, Antônio, muito obrigada, tanto pelo compartilhamento aí de informações a respeito dessa literatura, como a da sua vivência pessoal mesmo. Essa contribuição é muito valiosa. Agradecemos demais a sua participação e vale a gente lembrar também os nossos ouvintes, aí, as pessoas que estejam acompanhando esse programa, que no Caminho da Lógica, no CAEC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, há o busto tanto de Confúcio como de Lao Tse. E também no Holociclo não, na Holoteca tem a Sinoteca, que há um conjunto ali de vários artefatos do saber relacionados aí à cultura chinesa, que é tão vasta, é grande e está aí para a gente conhecer e se aprofundar cada vez mais. Antônio, foi uma honra ter você aqui com a gente nessa nova versão do Grafocons Online e a gente espera vê-lo em breve para outro bate-papo. Muito obrigada. Agradeço demais a oportunidade, a você, Isabela, e ao nosso editor lá, o Emanuel. Forte abraço para vocês e para todos os ouvintes e telespectadores. Até a próxima, pessoal.